o texto que o Senhor nos trouxe foi em 1 Samuel, né? Capítulo 3, um texto bastante conhecido pela igreja, mas foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. E confesso aos irmãos que falou fortemente ao meu coração. Né? Capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Por isso, Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Só esses 2 versículos, né? Porque quando o Senhor fala, ecoa para toda a eternidade, já diz a própria palavra. Né? A voz do Senhor é como vozes de trovões. E não tem como nós não ouvir a sua voz. Nós não queremos ouvir, né? Mas o Senhor, ele fala. Ele fala comigo, ele fala contigo. E ele faz conforme lhe apraz. Então, o Senhor, né, início de tudo, o Senhor, ele gosta de se comunicar. Ele gosta de se comunicar com o homem. Né? O primeiro passo que a gente vê que o Senhor ele gosta de se comunicar foi quando ele criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden. Todos os dias o Senhor visitava Adão e Eva no final da tarde. Porque ele gosta de se comunicar com o homem. Ele gosta de ter essa intimidade com o homem. Ele gosta de se revelar ao homem. E como o Senhor se revela? Através de ideias, de pensamentos e através da sua própria palavra. Ele fala conosco. Fala pela natureza e fala aos nossos corações. Né? Em Hebreus, ele vem dizendo que o Senhor, antigamente, ele tinha se revelado através dos profetas. Mas hoje, ele se revela através do Filho. E o Senhor, ele tem se revelado todos os dias a mim e tem se revelado todos os dias a você. Porque a palavra do Senhor é inspirada pelo doce e maravilhoso Espírito Santo. Então, o Senhor, ele fala audivelmente, ele usa a natureza para falar conosco, ele usa alguém para falar conosco. Ele próprio fala aos nossos corações e aos nossos ouvidos, que muitas vezes temos momentos, irmãos, que nós escutamos verdadeiramente a voz do Senhor, dependendo da nossa intimidade. E, acima de tudo, ele fala através da sua palavra. Ele usa a sua palavra para falar aos nossos corações. Porque a palavra do Senhor, ela é inspirada por ele. Então, o Senhor, ele gosta dessa comunhão. O Senhor, ele gosta de conversar. A conversa, a comunhão é a base do diálogo dele para conosco. Para que nós venhamos ouvir a sua voz. Para que nós venhamos ter intimidade com ele. Porque, irmãos, nós não iremos conversar com alguém que a gente não tem intimidade. Eu não vou chegar para alguém e falar algo de mim se eu não tenho intimidade com aquela pessoa. Falar é uma coisa, mas ter intimidade e se comunicar é outra. Porque muitas vezes nós falamos, mas não tem aquele feedback. Você fala, mas você não entende o falado, ou você não absorveu aquilo que foi falado. Mas quando você tem intimidade com alguém, você pode se expressar com mais, como é que eu digo, com mais intimidade. Você pode falar algo que para ninguém você fala. Mas o Senhor diz a mim e a você nesta noite, você tem livre acesso para falar comigo, porque eu estou abrindo, eu estou criando esse acesso entre mim e ti. Entre o seu povo, né, que é a igreja, e ele. O Senhor, ele ouve quando nós falamos.
Nós falamos com o Senhor através da oração, nós falamos com o Senhor através dos louvores, nós falamos com o Senhor através de nossas lágrimas, e o Senhor tem ouvido cada palavra que sai de nossa boca, cada palavra que sai do nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos falar, expressar oralmente, mas as nossas lágrimas falam muito mais do que 1000 palavras. E o Senhor é aquele que entende cada lágrima. O Senhor é aquele que entende cada palavra que sai da nossa boca. E mesmo antes que venhamos falar, o Senhor já sabe. Né? Mas mesmo assim, o Senhor ele quer ter essa intimidade comigo e contigo. Ele quer nos chamar pelo nome. Como assim foi com Samuel. A gente vê aqui que essa passagem fala sobre o chamado de Samuel. Mas o chamado de Samuel não foi de toda forma. O Senhor ele tem preparado algo para aquele menino, né? Para aquele aprendiz. Samuel, irmãos, ele nasceu de um milagre. Samuel, ele era nazireu de nascença. Samuel tinha os pais crentes, né? Seu pai, ele era levita. Sua mãe era uma mulher de oração. Ele foi apresentado no templo, foi dedicado ao serviço do Senhor. Trabalhava com o profeta Eli, que é o sumo sacerdote, e transitava no tabernáculo. Mas, mesmo com todos esses atributos, mesmo com todas essas credenciais, Samuel, ele não tinha experiência com o Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que estar na igreja, de estar participando de órgão, de estar louvando, de estar fazendo algum serviço na igreja, é ter intimidade. Mas não é. Intimidade não é só isso. Porque muitas vezes nós confundimos. Muitas vezes nós estamos dentro da casa, mas não conhecemos o dono da casa. Muitas vezes estamos ali, ouvindo falar, vendo milagres, mas nós não conhecemos aquele que faz o milagre. É o que a gente vê todas as passagens que o Senhor Jesus, ele anda e quando onde o Senhor está, uma grande multidão segue. Mas a gente sabe que aquela multidão vai ter várias pessoas ali naquele lugar. Vai ter alguém no meio da multidão que só vai querer ver. Vai ter alguém no meio da multidão que vai querer só observar. Vai ter alguém ali na multidão que vai querer viver os milagres porque já viu o Senhor fazer. E vai ter alguém ali na multidão que só quer criticar. Mas só vai viver aquilo que o Senhor tem preparado aquele que quer verdadeiramente viver o milagre. Mas para a gente viver o milagre, precisamos ter experiências com o Senhor. E foi isso que aconteceu com Samuel. Samuel estava na casa. Samuel servia ao Senhor. Samuel via todo o processo que estava acontecendo na casa de Eli. Porque a gente bem sabe, irmãos, que neste momento Eli passava por momentos difíceis com a sua família, com seus filhos, que não estavam mais servindo ao Senhor, com prontidão, com zelo, com alegria, com esmero. E estava de todo jeito. Mas em momento algum, Samuel deixou de adorar o Senhor. Em momento algum, Samuel deixou de ouvir a voz de Eli também. Porque Eli, ali naquele momento, seria a voz de Deus. Porque a gente sabe que era o anjo da igreja. Mas Samuel, ele precisava conhecer o Senhor. Nesse momento, Samuel só conhecia de ouvir falar. Mas ele não tinha experiências com o Senhor. Mas o Senhor diz a mim e a você, eu não quero que você só me conheça de teoria. Só me conheça de ouvir falar. Mas eu quero que você tenha experiências comigo.
E como é que nós vamos ter experiências com o Senhor? A partir do momento que o Senhor se comunica e nós entendemos o comunicado. A partir do momento que o Senhor fala e nós ouvimos a sua voz e reconhecemos quem é que está falando. Deus fala com quem Ele quer. Muitas vezes somos meninos dentro da casa do Senhor. Muitas vezes o Senhor olha para mim, olha para você e vê apenas meninos. Mas mesmo sendo meninos, o Senhor quer ter intimidade. Mesmo sendo meninos, o Senhor quer se comunicar, o Senhor quer falar. E não sabemos a quem recorrer. Muitas vezes estamos ali, como menino, vendo a situação, querendo entender quem é que fala conosco, mas não reconhecemos a voz. Mas por que não reconhecemos a voz? Porque a gente não tem intimidade com quem está falando. Nós não reconhecemos a voz de quem está falando. E principalmente porque ele nos chama pelo nosso nome. Ele não vai falar sem que eu e você saibamos que é para mim, que é para você. Ele fala conosco, mas ele vai chamar pelo nosso nome. Ele vai dizer, Damião, Edjan, Glauber. Ele vai chamar pelo nosso nome. Para que nós não venhamos confundir a voz do Senhor. Eli, ele conhecia o Senhor. Mas ele, neste momento, ele não ouviu a voz do Senhor. Já Samuel não conhecia a voz do Senhor, mas ele ouviu a voz do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da casa. Nós estamos dentro do tabernáculo. O Senhor está falando. Mas porque nós temos muito tempo de igreja, porque nós temos muito tempo de crente, muitas vezes o Senhor não vai falar comigo e não vai falar contigo por causa da nossa altivez. Não vai falar por conta do nosso orgulho, mas vai falar com aquele que está ali humildemente aceitando que mesmo que não reconheça a voz do mestre, mas o Senhor fala com ele. Mas mesmo o Senhor falando, a gente vê que Deus falou com Samuel. Mas Samuel ele não tinha intimidade com o Senhor. Então Samuel ele não reconheceu a voz do Senhor. Então foi quando ele recorreu a Eli. Ele foi perguntar a Eli, perguntar se é Eli que estava o chamando. Mas Eli, por sua experiência, porque, irmãos, mesmo que nós não venhamos ouvir a voz do Senhor, mas se a gente tem experiências com o Senhor, a gente não esquece a sua voz. Nós não esquecemos. Porque aquele que pisa, aquele que anda no santo dos santos, em outro lugar, não pode viver. Mesmo que nós estejamos com dificuldades, como Eli estava ali naquele momento. Mas Eli, ele tinha o discernimento de entender que quem falava era o Senhor. Porque experiência, ninguém rouba de você. A experiência é única. A experiência é única. Você não pode estar hoje ouvindo a voz do Senhor, mas você já teve experiências com o Senhor. Então, quando o Senhor falar, você vai reconhecer logo a voz do pastor. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E ali, quando ele ouviu, quando Samuel falou com Eli, Eli, na mesma hora, ele discerniu. De início, a gente sabe que o Senhor chamou ele 3 vezes. Então, na primeira vez, ele disse, não, eu não chamo. Na segunda vez, na terceira vez, ele despertou. E discerniu. Não, se não sou eu que chama, quem chama é o próprio Jesus, né? O Senhor Deus. Então, ali, ele sabia. Ele disse, vai, deita novamente e aguarda o Senhor te chamar mais uma vez. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes a gente está tão distante do Senhor. Como eu disse, estamos dentro
da casa, mas mesmo dentro da casa estamos longe do Senhor. Mesmo dentro da casa estamos distante da comunhão. Mesmo estando dentro da casa, nós estamos perdidos, como a ovelha perdida, a dracma perdida. Quantas vezes estamos dentro da casa perdidos? Mas o Senhor é aquele que nos encontra. O Senhor é aquele que nos chama. É aquele que nos resgata. É aquele que não nos deixa perder. É aquele que não nos deixa nos afastar ainda mais dele. Independente das circunstâncias. Independente do que nós venhamos viver. Porque se eu e vocês fomos escolhidos, se eu e vocês fomos chamados, o Senhor vai continuar nos fortalecendo, vai continuar insistindo em mim e insistindo em você. E não vai permitir que nós venhamos nos perder dentro da casa, que nós venhamos perder esta intimidade que nós temos com ele. Samuel, ele não questionou, apenas obedeceu. E muitas vezes, irmãos, é necessário estarmos assim, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a voz do nosso líder. Né? Ele agora não está só ouvindo, mas agora ele está entendendo. Porque quando o Senhor fala, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Deus vem falar com ele, chamando pelo nome dele. E ele não confunde a sua voz, né? Deus não confunde. Mas Samuel confundiu. Samuel confundiu. Mas por que Samuel confundiu? Porque Samuel não tinha essa experiência. Samuel não tinha a experiência que ali tinha. Você viu que no primeiro chamado, Eli pediu para ele voltar. No segundo, no terceiro, ele já discerniu que era o Senhor. Já ele não. Como ele não tinha essa experiência, como ele não tinha como discernir, ele confundiu a voz do Senhor com a voz do seu líder. Mostrando o que a mim e a você? Que muitas vezes Deus fala através do líder. Muitas vezes o Senhor tem falado aqui, através dos nossos líderes, de Glauber, do irmão Damião, dos irmãos que têm dirigido essa vigília, dos irmãos que têm segurado a corda. O Senhor tem falado através de vossas bocas. Porém, muitas vezes nós não entendemos. Tá? Muitas vezes a gente não compreende. Mas o Senhor tem falado. E a gente tem que ser obediente. Assim como Samuel fez. Samuel ele não questionou. Samuel ele não murmurou. Independente do que Eli estava passando e do que ele estava vivendo naquele momento. Mas ele disse, eu vou ouvir, porque ele está discernindo a voz do Senhor. Ele está entendendo quem fala. Então, ele apenas obedeceu. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque quando o Senhor chama, aí a gente vê, irmãos, o Senhor, ele chamou Samuel pela madrugada, à noite, né? Quando as luzes se apagaram, quando a luz se apagou. E o que o Senhor diz a mim e a você? Muitas vezes nós estamos aqui na vigília, enquanto todo mundo está dormindo, enquanto as luzes se apagam. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para falar comigo e para falar com você, né? Nós precisamos entrar e entender que o Senhor ele tem falado conosco, não só na vigília, mas muitas vezes, irmãos, quando a gente sai da vigília, nós ficamos nos alimentando daquela palavra que foi dita aqui, de um louvor que foi entoado, e a gente fica pela madrugada, a gente fica e o Senhor começa a nos revelar algo em sonhos. Vem falar. Por quê? Porque Ele quer nos tirar do comodismo. Muitas vezes nós estamos tão acomodados, tão nércios, que nós não queremos parar e ouvir a voz do Senhor. Ah, mas é a vigília. A vigília tem tão pouquinha gente. Mas, irmãos, nessas pouquinhas gente o Senhor tem falado. O Senhor tem feito promessa. O Senhor tem levantado justos aqui para falar o meu e o teu coração, dizendo a mim e a você, você não está só. Eu tenho falado e quero que você ouça a minha voz, porque eu sou fiel para cumprir todas as promessas e todas as palavras que eu tenho falado neste lugar. E o Senhor ele tem feito isso. E Samuel, ele viu isto.
Ele viveu isto. Né? Sabemos que Samuel, naquela época, irmãos, ele não tinha o acesso de entrar no Santo dos Santos. A gente sabe que o tabernáculo era dividido em 3 partes. Né? Tinha o parque, tinha o santo e tinha o Santo dos Santos. E Samuel, ele ainda era muito jovem, ele ainda não tinha sido consagrado a profeta, ele não tinha se consagrado para estar nesse ambiente. Mas aí o que é que o Senhor disse a mim e a você? Né? Não importa. Não importa se você não pode entrar. Eu hoje rasguei o véu para que você possa entrar. Antigamente ele não podia. Antigamente ele tinha que esperar uma vez no ano para que o sacrifício dele fosse aceito. Mas hoje nós temos livre acesso. Hoje nós podemos ouvir a voz do Senhor através de vocês. Nós podemos ouvir a voz de alguém que está lá em Portugal, que está lá na Alemanha. Porque o Senhor, ele rasgou o véu. O Senhor, ele abriu as comportas dos céus para que nós venhamos ouvir a sua voz, para que nós venhamos compreender, ter essa experiência com ele. E o Senhor disse, independente, se você não pode ir, Samuel, eu vou até você. Aleluia. Então o Senhor diz a mim e a você, se você não pode ir, eu vou até você. Ele vem até mim, ele vem até você para nos revelar os seus mistérios, para falar aos nossos corações, para nos chamar pelo para nos chamar pelo nosso nome. Muitas vezes, irmãos, a gente se acha tão incapaz. Senhor, o Senhor não fala comigo. O Senhor só fala com o irmão. O Senhor só fala... Não, o Senhor fala com você também. Ele diz, o véu foi rasgado. Você agora tem livre acesso. Você agora pode entrar. Você em qualquer hora. Em qualquer hora, a Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Porque o Pai te ouvirá. O Pai te verá. Ele vê, ele ouve. Ele compreende o meu e o teu gemido. Ele entende as nossas necessidades. Mas precisamos falar para ele. Precisamos que ele nos ouça. E precisamos ouvir a sua voz. Porque é essa necessidade que nós temos também de estar ouvindo a voz do Senhor. Deus queria trazer um renovo para Israel. Como o Senhor quer trazer um renovo para a minha vida e para a tua nesta noite. O Senhor tem renovo para mim, o Senhor tem renovo para ti. Através da sua voz, através da sua palavra, ele tem renovado as nossas forças. A voz do Senhor aquieta o vento. A voz do Senhor emudece o mar. A voz do Senhor traz à existência aquilo que não existe. A voz do Senhor faz criar caminhos em meio à tormenta. A voz do Senhor faz coisas novas. A voz do Senhor ressuscita mortos. A voz do Senhor levanta, faz andar o coxo, faz o cego enxergar, faz o extraordinário acontecer, faz a terra, faz o deserto tremer e traz paz ao coração. A voz do Senhor traz paz ao meu e ao teu coração. O Senhor, através da sua palavra, faz o inexplicável, faz o milagre acontecer. Apenas uma palavra dele. Apenas uma palavra. Aí a gente lembra do centurião. Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha morada, porque o Senhor disse, eu vou. Que foi o que aconteceu com Samuel. Samuel não podia entrar no Santo dos Santos. Mas o Senhor disse, Samuel, já que tu não podes entrar, já que tu não podes vir a mim, eu vou a ti. E foi assim que aconteceu com o centurião. Ele disse, eu vou a ele, eu vou na tua casa. E ele disse, não, Senhor, não venha, porque eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas apenas uma palavra. E meu servo, que está do outro lado,
será curado. Então, que o Senhor derrame cura na minha vida e na tua. Que o Senhor ele venha trazer paz, trazer renovo, trazer esperança, trazer aquilo que não existe. O impossível aos meus olhos e aos teus, que o Senhor traga à existência. Aquilo que nós não podemos mais fazer. Aquilo que eu e você já desistimos, que muitas vezes nós desistimos. Mas o Senhor diz a mim e a você, apenas uma palavra minha. E tudo volta ao seu lugar. Tudo faz acontecer. Aí ele encontra um leproso na rua e olha para o leproso e diz, o que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu só queria ser curada. Aí, se tu queres. Aí ele fez, eu quero. E o Senhor quer, irmãos. O Senhor quer fazer tudo aquilo que é impossível na minha vida e na tua. Basta nós termos esta comunhão. Basta nós termos essa experiência com Ele. Basta nós termos essa intimidade. Amém? Que a voz do Senhor é a única que nós venhamos escutar. Que as vozes do mundo não venham atrapalhar. Mas que a voz do Senhor seja tudo em nossas vidas. Amém? Que nós possamos apenas estar atentos à voz do Senhor. Porque Ele está falando, Ele continuará a falar com a sua igreja. Que Deus abençoe cada um, que Deus continue nos sustentando através da sua palavra, né, nos guiando e nos direcionando ao alvo. Amém?